Olá pessoal, se você está aqui nessa aula à procura de um conteúdo voltado para fisiologia e histologia vegetal, então você está convidado a assistir essa aula, tá? A fisiologia, tá, gente, ela na fisiologia vegetal, ela é um ramo da botânica, né, que estuda o metabolismo, o desenvolvimento, a reprodução, dentre outros aspectos dos vegetais. E a histologia, ela vai estar estudando já, tá, os tecidos. Então é desse conteúdo que nós iremos abordar, importantíssimo também aí para a realização de vestibulares. Então, após a vinheta, vamos lá para a aula de fisiologia e histologia vegetal, tá, professor Ricardo? Ok? Então vamos aqui para o estudo da fisiologia. Tá? Aqui nós temos a representação dos estômatos. Então vamos colocar uma informaçãozinha aqui, tá? Sobre os estômatos. Tá? O que seria, né, gente? Os estômatos vegetais. Né? A gente tem essa imagem aí. Tá? Então eles representam, vou colocar aqui, tá? Eles representam os estômatos, representa, tá? O conjunto, representa o conjunto de estruturas, representa o conjunto de estruturas, tá? Responsáveis tá? Pelo intercâmbio de substâncias abreviar aqui, de substâncias entre a planta e o meio ambiente. Gente, aqui é uma tentativa, né, de colocar algumas informações, mas olha a dificuldade para escrever aqui, tá, com a canetinha. Ou seja, nós temos imagem de estômatos abertos. De forma geral, o que seria esse intercâmbio? Trocas gasosas, tá? Essas trocas gasosas aqui, importantíssimo aí no processo fotossintético, tá, pessoal? Então aqui a gente tem, tá, essa estrutura, tá, voltada aí para os estômatos vegetais. Nós colocamos aqui já, tá? São formações epidérmicas localizadas entre folhas, ok? Responsáveis pelas trocas gasosas, então. Aqui é uma imagem, né, ilustrativa sobre relacionada aos estômatos. Aqui nós temos, tá, as células anexas, ok? Aqui a gente tem essa região aqui, as células guardas, tá? E o estômago aqui relacionado. Então, envolvido aqui por duas células guardas e células anexas, tá? Mas a principal função aqui dos estômagos seria aqui as trocas gasosas. Seguindo, tá? Uma outra imagem aqui mais detalhada, uma imagem aqui cores, tá? Então nós temos aqui diversas células, tá? Ilustrando a presença de estômatos vegetais e uma ampliada aqui com a abertura do estômato, tá? Relacionada.
Bom, aqui nós temos uma plantinha, né, e é uma ampliação aqui de algumas estruturas relacionadas. Essa primeira aqui a gente pode observar que se trata, tá, de uma célula vegetal, claro. Então isso aqui seria o famoso vacúolo, tá? Isso aqui seria o vacúolo. Deixa eu corrigir aqui que ficou muito junto. Vacúolo, vacúolo citoplasmático, tá? Vacúolo citoplasmático. Vou escrever citoplasmático aqui embaixo. Vacúolo citoplasmático. Tá? Consegui aqui, vacúolo citoplasmático. Se embaixo aqui, pessoal, essa célula aqui, parece com mitocôndria, né? Mas não são não, tá? Esses aqui são os cloroplastos. São os cloroplastos. Gente, os cloroplastos realizam o quê? Qual é a função dos cloroplastos? Fotossíntese, né? Fotossíntese, abreviar aqui. E embaixo aqui, a presença, né? A presença de um estômato aberto. Vou escrever aqui, estômato aberto. Tá? Estômato aberto. Muito bem, são os estômatos abertos. Tá? Bom, aqui nós temos algumas raízes, né, chamadas de raízes pneumatóforas, tá? Também são chamadas de raízes respiratórias, tá? Isso aqui, pessoal, elas estão localizadas em solos de mangue, né? Que são os berçários naturais dos crustáceos, solos de mangues, tá? E esses solos de mangue são mais instáveis, né? As árvores apresentam aqui nesse caso adaptações que garantem aí a sobrevivência para o formato, né, desse tipo aqui de raiz. Então essas raízes, elas são importantíssimas aí, tá? Essas raízes, elas são importantíssimas aí no processo de fixação. Fixação aqui desse tipo de plantas, ok? Temos aqui também esse outro tipo de raiz, as raízes conhecidas como tubulares, né? Observe que elas têm um formato aqui, né, de uma tábua que desenvolve aí próximas, né, à superfície do solo e elas vão se arrastando aqui, fixando bem essa árvore justamente com o intuito aí de segurar ela contra a ação de ventanias, tá? Então ela apresenta aí um maior crescimento no sentido vertical, tá? A gente pode observar aqui. Então ela amplia, tá, a superfície de estabilidade do vegetal, tá? Então aqui são as famosas raízes tabulares, que tem um formato, né? Formato de tábuas, formato de tábuas, tá? Tem um formato de tábuas, ela se desenvolve nas superfícies aqui do solo, ela tem aqui uma ampliação, tá? De respiração e estabilidade dessa planta. Então, são importantíssimos aqui para esse outro grupo. Já essa outra aqui, as raízes adventícias, tá? Elas são praticamente, tá? Secundariamente, né? A gente observa aqui que elas nascem nos caules, tá? A gente observa aqui a presença de um caule e as raízes se desenvolvem aqui nesse caule. Ou então nas folhas, né? Nas folhas de qualquer vegetal. Independentemente aqui, no caso, da raiz primária do embrião, tá? Então, aqui a gente tem aqui essa
espécie de cabeleira. Tá? Essa espécie aqui de cabeleira, ela desenvolve aí nos caules, raízes adventícias. Bom, nós temos essa imagem aqui, alguns tipos de caule, né, pessoal? Aqui esse primeiro, nós temos um caule no formato de uma haste, né? Esse outro aqui, praticamente, é um caule no formato de tronco, tá? Esse outro aqui é um caule no formato de colmo, ok? Colmo, deixa eu só refazer aqui o nome, ficou bem estranho. Colmo, ok? E esse último aí é um caule do tipo estipe, tá? Então, importantíssimo aí fixar esses tipos de caule. Outros aqui, pessoal, também, tá? Alguns aí voltados para diversos tipos de solos, solos xerofíticos, que são aqueles solos secos, ou solos, tá, mais arenosos, diversos outros tipos de caule aqui dentro da fisiologia da planta, ok? Aqui nós temos, tá, uma observação em relação às raízes, e aí eu vou destacar porque elas são importantes aqui, relembrar, as raízes de plantas não estão relacionadas ao processo de reprodução sexuada, tá, gente? A raiz ela tem uma importância aí no processo de sustentação da planta, de fixação, de sistema de condução, ok? Mais uma vez, mostrando aqui, né, repetiu aqui, mas a gente reforça novamente, né, os tipos de caule tronco, haste, estipe, colmo e cladódio, né? Esse cladódio aqui é relacionado ao cacto, né? Um tipo aí de planta de solo seco. Bom, aqui nós temos, né, uma imagem de uma raiz invertida, tá? Essa raiz invertida, ela caracteriza aqui praticamente os meristemas. A gente tem aqui, nesse primeiro, vamos colocar aqui alguns dados, né, importantes aqui. Vou pegar uma cor verde, tá? Aqui nós temos o meristema, tá, primário. Então, esse aqui é um tipo de meristema primário. O meristema primário também pode ser chamado de meristema apical, a ponta da raiz, tá? Esse outro aqui, tá? Nós temos aqui uma origem, tá? Origina-se, aliás, diretamente do embrião. Essa zona aqui origina do embrião, ok? Tá? Já essa região aqui ela é responsável pelo crescimento apical, tá? Responsável pelo crescimento, abreviar aqui, crescimento apical, tá? E aqui nós temos uma região que nós vamos ter, né, praticamente tecidos adultos, tá? Diferenciam-se em tecidos, vão originar, né, os tecidos adultos. Vão originar os tecidos adultos nos ápices germinativos da raiz. Aqui a gente tem só uma comparação para a gente observar, né? O coifa é aqui a ponta da raiz, tá? Essa outra região aqui é o meristema apical, o meristema fundamental, temos aqui o procâmbio, essa região mais interna, e a protoderme. Então, fazendo uma simulação aqui, uma comparação, melhor dizendo, tá? Essa região aqui de número 1 seria a protoderme, localizada aqui, tá? A região de número 2, o meristema fundamental, tá? O meristema fundamental, essa estrutura aqui.
depois o 3, tá? O meristema, o 3 seria aqui o meristema fundamental, tá? Então, repetindo, protoderme, o número 1, procâmbio, troquei aqui, né, gente? O procâmbio, essa região mais secundária aqui, ó, essa região, essa segunda camadinha aqui, o procâmbio, corrigindo, procâmbio. E o terceiro, o meristema fundamental, que é essa região aqui mais interna, tá? Então, só analisando aqui uma morfologia da histologia aqui dessa ponta, tá? da raiz, voltado aí para a parte de tecidos. Bom, alguns termos utilizados dentro da histologia, ok? Eu vou só destacar aqui, Suber, formado por células mortas, né? Possui os anexos. O, o Suber, né? Constituído por células mortas. Essas células mortas aqui, tá? Elas têm alguns termos também utilizados aqui dentro da histologia, tá? Por exemplo, o esclerênquima, vamos falar delas. Os ritidomas, camadas de descamação do Suber. A epiderme ela vai ser formada por células vivas, além de anexos, tá? Como as cutículas. E os acúlios, tá? Que são estruturas pontiagudas. Muitas vezes os espinhos presentes nas plantas, tá? Eles são tipos de folhas modificadas. Tem a função aí, tá? De fazer com que a planta acumule mais água em solos mais secos. Ok? Bom, então vamos aqui continuando, né? Tipos de revestimento: Suber, células mortas, lenticelas, vamos fazer aqui as trocas gasosas no caule, e alguns tecidos de sustentação. O colênquima, ele é chamado de células vivas, tá? São constituídas de células vivas aí, além de fibras curtas, tá? Então, colênquimas, células vivas. Na sequência, a gente tem aqui outros tecidos de sustentação. O esclerênquima já vai ser formado, constituído de células mortas e fibras longas. Esses termos são importantes aí a gente fixar, né? Compreendê-los e distinguir de acordo com a sua localização, tá? Colênquima, células vivas, e esclerênquima, células mortas. Aqui nós temos um tecido de sustentação mostrando, né, a epiderme, a presença aqui de estruturas de colênquimas, que são células, tá, vivas, os parênquimas clorofilados, ricos, né, em cloroplastos, o esclerênquima já é uma localização aqui de camada de células mortas, e o parênquima fundamental. Beleza? Bom, outros tecidos de condução, o floema, tá, gente? Ele conduz aí a seiva orgânica, a seiva elaborada, tá? Que é justamente o carboidrato que a planta irá consumir a seu processo metabólico, tá? E o xilema, também chamado de lenho, que vão conduzir aí a seiva bruta, por exemplo, água e minerais, tá? Então aqui é só mostrando a localização dessas estruturas, o xilema e o floema, que são sistemas de condução vasculares, cada qual com uma função específica. Isso acontece no processo fotossintético. Alguns outros termos utilizados aqui dentro da histologia, aqui nós temos, tá, estruturas clorofiladas, localizada aqui no mesófilo, ok? E dentre essas outras estruturas, alguns anexos, né? O tecido palissádico realiza aqui a fotossíntese, o tecido lacunoso, tá? Realiza a fotossíntese e areja a folha. Aqui o amilífero armazena amido. O amido, pessoal, é um material de reserva da planta, tá? Que é produzido pelo processo do sistema de condução vascular, que é o floema. O aquífero armazena água e o aerífero armazena ar. Alguns nomes aqui são sugestivos, tá? A sua terminação, né? Aerífero, ar; aquífero, água; amilífero, amido, tá? São algumas estruturas aí de armazenamento. E essa região aqui é só para a gente
mostrar a epiderme superior, tá? A epiderme superior, o xilema, o parênquima lacunoso, tá? Cheio de lacunas, o tricoma, ok? O tricoma, essas pontinhas aqui, e bem aqui nós temos a presença, né? Observando aqui o estômago. Deixa eu só pegar aqui uma cor diferente, né? Essa região bem aqui, ó, uma célula guarda, né? Que seria o estômago. Localizando aqui o estômago, ok? Bom, então vamos para nossa finalização aqui. Aqui foi só uma aula geral voltada para alguns conceitos, mas que tem algumas informações que podem ajudar vocês a responder, a interpretar questões voltadas na fisiologia. Tá? Até o nosso próximo encontro e obrigado pela sua participação. Tá? E se você tiver interesse, se inscreva no canal para sempre estar recebendo notificações aí das nossas publicações. Tchau, tchau, turma!